Já estamos entrando ao vivo, iniciando aqui mais um programa. Só conferindo aqui os amigos. Já estamos ao vivo aqui. Vou testar aqui como é que tá o áudio para depois começar. É. Colocar aqui no grupo para os amigos distribuir, mas já estamos ao vivo já. Estamos ao vivo pela tua fanpage e pelo Grupo Notícia Timão já? Já. Tu tem como entrar lá. Os amigos, nós estamos naquele famoso esquenta mais uma vez, né? Colocando aqui alguns grupos e vamos já distribuir aqui no Facebook, né? Eu acredito que o som esteja bacana aqui pelo que eu ouvi. A internet que fica oscilando, né? Tá oscilando um pouco aqui. Mas já vou colocar logo aí no grupo. Já está aí no nosso grupo, viu? Os amigos puderem distribuir, só um minutinho. Já está no grupo aí. E os amigos puderem distribuir aí, distribui que já está no grupo já. Já vamos iniciar o programa. Toda vez tem esse famoso esquenta aqui para poder iniciar aqui o. Se puder colocar aí no silencioso. Tá distribuindo nos grupos, Adão? Joguei nos que os possíveis aqui. O WhatsApp. Vou começar agora. É o principal. Que pediu para fazer aqui no. Não tem como colocar aí não. Tem mais jeito, deixa aí. Tem a opção aí. É o Facebook. Tem uma opção aí, um modo aí. Tem um modo. Se tu deixar a gente ver, tem uma opção aí, modo. Olha aí, Eduardo, modo. Rapaz, eu tentei a outra vez, não consegui não. Deixa eu sair de mão, bora seguir. Jogar agora nos grupos. E aí, Ademar, dá seu boa noite aí. Pois bem, boa noite a todos. Estamos iniciando mais uma edição do programa Entrevistas, sem formalidades, sem frescura e sem cortes, para todo o Brasil e para o mundo, né? Na internet. Em especial nossa querida Timon, né? Sem dúvida, nossa Timon faz parte da nossa vida. Então é um prazer e boa noite a todos, particularmente a todos os timonenses. Aquele abraço do coração. Queria também deixar aqui meu boa noite. Obrigado a todos, aqueles que ainda não entraram, aqueles que entraram depois, aqueles que vão assistir depois também, que vai ficar o link aí. Queria agradecer. Sempre estão aqui ligados com a gente. Esperamos hoje aqui trazer muitas informações. A pauta está muito recheada, muito importante a pauta. Aguardo vocês aqui até o fim do programa. Hoje é um programa especial. Geralmente o nosso público também interage conosco e acaba até dando sugestões, né, que contribuem para o sucesso do programa. Sem os nossos espectadores, não chegaremos aos nossos objetivos. Ademar, esqueci aqui também de dar o nosso boa noite e agradecer nosso produtor aqui, o Gabriel. Pois é, Gabriel Almeida ali é o nosso câmera, né? Produtor sempre aqui presente, ele dá umas cochiladas lá pro meio do programa, mas hoje ele parece que está disposto. Obrigado aí ao Gabriel Almeida pela tolerância, né? E a paciência, né? De nos prestigiar aqui com o seu trabalho, né? Seu trabalho voluntário, né? Diga-se de passagem, voluntário. Importante. E que contribui aqui para que a nossa imagem chegue nítida e muito clara aos nossos espectadores
mundo afora. Ademar, enquanto nossa pauta hoje nacional é pequena, a nacional, né? A gente vai descer para... Enquanto o nosso amigo Ludovic espalha aí os links, os amigos, nos grupos, eu tenho aqui 2 temas rápidos aqui para a gente tratar, que são notícias nacionais importantes para a população brasileira. E eu vou tentar aqui ser rápido e só dar um rápido destaque a isso aqui, que é importante para a população. Fato novo, né? Fato novo, fato de hoje. Hoje o nosso presidente Bolsonaro, atual presidente Jair Bolsonaro, sancionou a lei de abuso de autoridade, mas com 36 vetos. Que é ele diz no texto que atendeu esses vetos em conversa com o ministro da Justiça, Sérgio Moro. Após consultar o ministro, achou por bem vetar esses 33 itens na lei sancionada hoje por ele, que já está no Diário Oficial este da União, sobre a lei de abuso de autoridade, com vetos parciais, que é a PL 7.596/17. Importante, quem quiser ter acesso a mais informações detalhadas, quais foram os vetos, que é uma matéria muito complexa, principalmente para a área jurídica, é só dar uma entrada aí, tá no portal da Agência Brasil. Eu vou até, Eduardo, pode concluir. Tá no portal da Agência Brasil, aí quem quiser entrar, saber mais detalhes, aqui a gente está dando só uma pincelada, porque é o início do programa, a gente vai hoje tratar mais da região nossa mesmo, mas não poderíamos deixar esse fato. E outro assunto importante também de hoje foi o presidente também, Jair Bolsonaro, indicou o novo Procurador-Geral da República, né, o chefe do Ministério Público Federal. Fato novo. Que vai substituir a procuradora Raquel Dodge, que ele assume no dia 17 de setembro, que é o procurador Augusto Aras. Augusto Aras não estava naquela lista tríplice que é de costume, de tradição ser eleita pelos procuradores de todo o Brasil, e chega para ele a lista tríplice. Para indicar E ele escolhe um dos 3. Mas isso não quer dizer que ele seja obrigado. O presidente não é obrigado. A lei não proíbe dele escolher outro. Como assim ele fez, escolheu um fora da lista tríplice. Desde que esteja apto para assumir, isso, né? Um novo, Augusto Aras, que é o novo Procurador-Geral da República a partir de 17. Mas vai para a CCJ do Senado para aprovação e depois para o plenário. O plenário aprovar a indicação do presidente da República, Jair Bolsonaro, do novo Procurador-Geral da República. Muito bem. Como você colocou aí, o Bolsonaro indica Augusto Aras para a PGR. O presidente Jair Bolsonaro indicou o nome do subprocurador-geral da República, Augusto Aras, para o cargo de Procurador-Geral da República, posto máximo do Ministério Público Federal no país. A indicação ainda precisará passar por sabatina na Comissão de Constituição e Justiça do Senado e depois ser aprovado pelo plenário da Casa. O anúncio da escolha foi feito pelo próprio presidente há pouco, durante participação dele em evento no Ministério da Agricultura. Aí disse Bolsonaro: acabei de indicar o senhor Augusto Aras para chefiar o Ministério Público Federal. Uma das coisas conversadas com ele já era sua praxe também, é na questão ambiental, o respeito ao produtor rural e também o casamento da preservação do meio ambiente com o produtor, disse o presidente. Então tá aí, né? Fato novo. Importante, né? Uma notícia importante da população aí do novo procurador-geral. Aí o perfil dele tem vamos aqui, porque aqui o nosso espectador fica conhecendo melhor a capacidade, o perfil. É interessante. Augusto Aras ingressou no Ministério Público Federal, MPF, em 1987 e é doutor em Direito Constitucional pela PUC São Paulo. Foi procurador regional eleitoral na Bahia, 1991 a 1993. Então, é um cidadão preparado, né? E também
O subprocurador também é professor da Escola Superior do Ministério Público da União desde 2002 e da Universidade de Brasília, UNB, onde leciona Direito Comercial e Eleitoral. Como membro do MPF, Aras também teve atuação em processos no Superior Tribunal de Justiça, STJ, e integrou o Conselho Superior do MPF, além de ter sido titular da Terceira Câmara de Coordenação e Revisão em Matéria de Direito Econômico e do Consumidor do Ministério Público Federal. Pois é, e tá aí as informações aí que a gente passou, né, da nível nacional, que eu acredito que sejam as mais importantes hoje aí do dia a nível nacional, que são o sancionamento da lei do abuso de poder, né, de autoridade, que o presidente vetou 36 itens, em consonância com o ministro da Justiça, Sérgio Moro, e também a indicação do novo Procurador-Geral da República, que assume no dia 17, no lugar da ex-procuradora Raquel Dodge, que até lá ainda será a Procuradora-Geral do Ministério Público Federal. Aí agora a gente espera aí que as coisas comecem a andar, já está escolhido, os primeiros passos aí do novo procurador. Uma mudança que já é um cidadão que conhece plenamente o funcionamento do Ministério Público Federal, então não vai ter dificuldades para desenvolver bem o seu trabalho. E aí, vamos começar a nossa pauta? Vou já anunciar que já tem algumas pessoas online e eu quero registrar aqui, eu estou tentando localizar aqui as pessoas que é importante a audiência, né? O Rafael Pinheiro, Anderson Pego, vereador de Timon, Gisele Chave, Fedson Lima, radialista, Antônio Toni, né? E já tem aqui outros, Rafael Almeida Lula, né? Que é do PT. E hoje tá na pauta. Vamos tratar lá no final disso, sobre o PT, Rafael Santos, né? Gilson Cândido, né? Gilson Cândido, deixa eu ver se tem mais alguém aqui, outras pessoas que eu não tô. Antônio Tomás dos Reis, sempre está prestigiando a gente, né? E Neto Cardoso, Gilson Cândido, já citei aqui Gilson Cândido, né? Eu tô só conferindo aqui a questão do som, né? Tá tudo legal aqui. E Thalisson Vilarinho, né? Aí vamos aqui para a pauta, né? Iniciar a pauta. E depois dessa questão nacional, a gente vai para a política de Caxias, né? Uma informação que a gente inclusive debateu agora na pauta da reunião de pauta. É a informação que isso aqui é uma coisa comum, né? É uma coisa assim que parece que acontece em toda a região e no Brasil, né? As dificuldades que já se começa de alguns políticos com relação à questão partidária, organização partidária. E a informação que vem de Caxias é que lá os vereadores, né, em pleno exercício de mandato, alguns deles estão com dificuldades, né, na questão de organização partidária e de ter partido, né? E um dos exemplos que eu recebi de uma fonte de lá é a mudança, né, tudo indica que vai mudar o comando do PSD, que é presidido no Maranhão pelo deputado federal Edilásio Júnior. E a informação que tem é que o partido vai ficar com o vereador Mário Assunção, que era ou ainda é do PPS, né? E tudo indica que ele vai assumiu a presidência desse partido em Caxias. Mário Assunção apoiou o Edilásio lá? Foi, ele apoiou o deputado Edilásio na reeleição do deputado, né? Com um grupo. Além dele, tem outras lideranças políticas que apoiaram, e a informação que tem é que ele tem grande chance de apoiar, de se tornar presidente, a informação que se tem. Né? E o PSD lá elegeu algum vereador? Tem 2 vereadores, né? Justamente é uma das dúvidas, né? Se os 2 vereadores, que é o Sargento Moisés e o médico Magno Magalhães, os 2 fazem parte até então do partido, né? Foram os 2 vereadores que o PSD elegeu em Caxias. E permanecem filiados. Destacar o PSD 55, né? Porque Isso, é PSD 55, que é presidido pelo deputado, por causa da questão sonora, o Eduardo chamou a atenção de uma forma bem interessante. Porque a questão sonora confunde PSD, PSB, né? É tipo PP e PT, né? Então é o PSD 55, né?
há uma possibilidade grande de ficar com o vereador Mário Assunção, né, pelo apoio dado ao presidente da sigla no Maranhão, que é o deputado federal Edilásio Júnior, e falta ainda resolver a questão dos dois vereadores, que são o Sargento Moisés e o Dr. Magno Magalhães. Você tem alguma informação de lá, em contato com algum dos vereadores, se o projeto deles é permanecer, sair? Ficar 3 vereadores numa sigla, né? A gente não sabe se dá certo isso, né? Mas eu ainda não tenho uma informação oficial sobre essa questão, se vão permanecer ou não, né? É só registrar aqui mais outras pessoas que estão entrando aqui. É o Lourenço, né? Lourenço Dantas, né? E Henrique César Ferreira de Melo, que é o Henrique Panelão, pai do vereador. Alisson Vilarinho também tá aqui. Já registrei, já registrei. Inclusive, Ludwig, o deputado Edilásio Júnior prestigiou o aniversário do vereador Mário Assunção há 2, 3 meses atrás, né? Fez questão de prestigiar, esteve em Caxias. O que eu vejo, o que eu estou percebendo, né, porque recentemente você até divulgou, Ademar, que ele teve o deputado Edilásio também em Coelho Neto. Fez uma investida lá em Coelho Neto. Teve aqui em Timon, que agora o ex-secretário de esporte, Ulisses Joaquim, foi confirmado, que é confirmado como novo presidente da sigla no município de Timon. Ele está dando uma organizada na região dos cocais do PSD, né? A informação que eu tenho é de que o vice-presidente estadual do PSD recebeu a incumbência do presidente Edilásio Júnior, no sentido de cooptar lideranças nessa região para o partido. Quer dizer, fortalecer o partido na região dos cocais. Já temos notícia de Coelho Neto, notícia de Caxias, Timon, né? Tá andando aqui pela região, que o deputado Edilásio fortalecendo o PSD aqui, que agora parece que vai ter uma maior força, tem um deputado federal agora, presidente, né? Também o PSD está fazendo investida também em Matões, né? Já tem Gabriel Tenório. Gabriel Tenório uma também possibilidade, né? Já foi sondado também para ingressar no PSD, porém ainda não... Analisando. Ainda está em fase de análise, ainda não respondeu positivamente, mas eu acredito que será um grande quadro, e se sair em comum acordo, porque o Gabriel Tenório apareceu na foto com o Adriano Sarney, com o presidente do PV, partido dele, Adriano Sarney. Então significa dizer que estão em casa, né? Uhum. Não é uma coisa amigável, né? Seria uma transferência em comum acordo entre os deputados Adriano Sarney, presidente do PV, e Edilásio Júnior, presidente do PSD a nível estadual. Registrar que online acaba de entrar aqui o blogueiro de Matões, João Vitor, né? Nosso colega. Então, um grande abraço, João Vitor. João Vitor. Saindo de Caxias indo para Coelho Neto, né? Uma pauta lá que gerou polêmica durante a semana, que eu vou localizar aqui mais detalhes, inclusive é a denúncia que o vice-prefeito, né, depois que se tornou adversário do prefeito, passou a fazer denúncias lá um pouco pesada, né? Coelho Neto. Com a administração de Coelho Neto, o vice-prefeito Antônio Pires, né? Essa semana ele foi no Ministério Público e fez 2 denúncias, né? Inclusive eu já acabo de localizar aqui, eu até destaquei no blog essas 2 denúncias, né? O vice-prefeito é tido como um pré-candidato, inclusive ele... Já deu declaração. Ele oficializou, né? E foi tema aqui de outros nos programas anteriores, debates, se né? forem atrás dos arquivos, vão encontrar. Então, para destacar aqui o que o vice-prefeito denunciou no Ministério Público, eu vou ler na íntegra a denúncia feita por ele, né? Isso aqui aconteceu nesta semana agora, né? Foi um dia, deixa eu ver, essa semana agora, eu não estou conseguindo localizar aqui a data. No início da semana, né? Foi bem no início da semana. Ele registrou aqui na rede social dele, dizendo o seguinte: hoje estive no Ministério Público protocolando 2 denúncias, né? A primeira delas, segundo o vice-prefeito Antônio Pires, envolve o Instituto de Previdência do município, né? Abre aspas, com sérios índices de irregularidade, né? Isso aqui foi a primeira denúncia com relação ao Instituto de Previdência, que, na verdade, esses institutos de previdência têm sido a dor de cabeça de muitos prefeitos, né? Daqui uns dias eu acho que aqui na região vai sair notícias também de outro instituto de previdência do município, que antes se fazia tanta propaganda
e a informação que se tem é que Não são boas. não são boas as informações. Mas é outro caso de outra cidade que nós vamos trazer a qualquer momento, né? A segunda denúncia aqui, né, para continuar aqui, que a primeira foi com o Instituto de Previdência, a segunda que o vice-prefeito de Coelho Neto fez foi relacionada aos postos de saúde da zona rural. Segundo ele aqui na denúncia, os postos de saúde da zona rural estão fechados, né? Ele diz que já tem alguns anos que estão fechados e segundo informações que ele obteve no Ministério da Saúde, esses postos de saúde constam lá no sistema como que estivesse funcionando de segunda a sexta-feira. Palavra deles aqui, né? Aí ele acrescenta mais a informação aqui, abre aspas. Enquanto o nosso povo morre à míngua e o dinheiro sendo repassado a todos os meses normalmente, e a saúde continua, né, na UTI. Nosso povo precisa de respeito e dignidade, né? Então são denúncias sérias que ele fez, né? Preocupante, por sinal, porque essa questão previdenciária é uma questão de futuro, né? E tá em risco aí o futuro dos servidores. Né? E a outra questão aqui é dos postos de saúde. Como é que consta no sistema que esses postos estão funcionando e se eles estão fechados segundo o vice-prefeito, né? É uma situação delicada, né? Merece aí E o Ministério Público, ele fez a denúncia para o Ministério Público? Foi, ele apenas noticiou que fez a denúncia, né? Ainda não deu assim, resposta. Foi o primeiro passo, né? Foi o primeiro passo que ele fez. Na verdade, provocou o Ministério Público, né? Isso, Porque o Ministério Público é interessante, é bom que se diga que o Ministério Público só age provocado. Ademar, mas aí também o que eu estou vendo aí que o vice-prefeito foi para a guerra, né? Sim, sem dúvida. Entre aspas, foi para a guerra com o atual prefeito agora. E outro fato interessante, Eduardo e Ludwig, é que o vice-prefeito há muito tempo rompeu com o atual prefeito, né? Ele não está entrando agora como oportunista, né? Pois é, não, mas o que eu digo agora é que ele, como se diz no popular, ele meteu a cara para a guerra agora, que agora ele apareceu. Está dando toda a demonstração de que quer ir para a disputa. Vai jogar pesado e cobrar coerência administrativa do atual prefeito Américo de Souza. As informações que temos, que vem de lá, de Coelho Neto, que não são boas, não, da sua administração. Interessante é que esse prefeito Américo de Souza era todo metido a sério quando era oposição. Agora virou governo, mudou completamente o seu conceito de administrar, né? Tinha até um programa de rádio. De combate. Dia de sábado, pois né? Tinha um programa. Tinha uma guerrilha. Pois era um ferrenho opositor. Mas por que muda tanto assim essas pessoas? O que faz na hora que sai do discurso, quando vai para a prática, por que muda? A voz da experiência aqui nessa mesa. Eduardo, é uma questão, é difícil responder. Até parece que quando o cidadão assume a prefeitura, diz que quando ele senta na cadeira de prefeito, dá uma rodada, já modifica completamente. É outro homem. Outro homem. Geralmente começa a dizer que é difícil, pegou a prefeitura numa situação muito delicada, mas ninguém renuncia. Joga a culpa para os outros. Vocês têm conhecimento de algum prefeito que renunciou ao cargo? Não, tem exceções, né? Existem exceções. Teve um caso recente, me parece que agora em Açailândia, né? Um caso recente. A gente não sabe o que tem por trás eu soube que foi problema de saúde. Teve não sei. São José do Ribamar também, né? Luiz Fernando. Teve Luiz Fernando também, que renunciou. Não, né? Mas são casos que... Casos diferentes, né? Eles estão renunciando para uma situação... No caso Luiz Fernando, foi para uma ascensão a um cargo na gestão estadual, né? Gestão estadual. Mas a secretaria dele só tem mesmo uma mesa e um tamborete para ele sentar lá. Como dizia o Raimundo da Ração aqui em Timon, que a dele não tinha nem uma cadeira para sentar. Isso, era um tamborete. O Raimundo da Ração disse que chegou lá, não tinha uma cadeira, não tinha uma mesa, não tinha nada. Ele saiu e continuou só com essa situação. Não botaram nem uma cadeira de couro, que antigamente tinha aquelas cadeiras de... Aí ele disse, eu que vou ficar aqui, voltou correndo para a cadeira dele, mas na cama. Voltou pro gabinete, né? Dele, né? Que pelo menos era uma situação mais arejada, né? Foi um dos problemas. Tem um aqui, registrar aqui, o ex-vice-prefeito Edivar Ribeiro acaba de entrar e dar um abraço, Edivar Ribeiro, tem todo o nosso respeito, Edivar Ribeiro. Hoje é aliado político do ex-vereador Jaconias Moraes, né? O pré-candidato a prefeito. O Júlio Araújo, né? Diz que está ligado aqui. Edevaldo Rego acaba de entrar. E aqui entrou o Arthur Alexandre, registrar aqui. A gente está tratando de Coelho Neto, ele puxa até a orelha da gente aqui. Eu não sei se ele é aliado do prefeito, o que ele é. É Arthur Alexandre. Eu vou registrar aqui com relação ao que a gente estava falando
da denúncia do vice-prefeito. E Arthur, eu sei que se você não está assistindo do início, depois você pega o arquivo, a gente apenas está transmitindo o que o vice-prefeito denunciou ao Ministério Público. A gente fez questão de abrir aspas. É fato, né? De abrir aspas e de fechar aspas, entendeu? Então, às vezes as pessoas não sabem nem analisar a situação de um profissional de imprensa. A gente apenas está transmitindo o que está lá. Se o prefeito discorda, ou sua assessoria discorda, ou algum aliado, não sei se você é aliado, né? Eu vou ler seu A posicionamento. denúncia não é nossa. A denúncia não é nossa. A gente apenas está transmitindo porque ele colocou nas redes sociais dele. Ele é a autoridade do município. E mesmo que não fosse autoridade, ele é um cidadão e pode denunciar. Eu vou só registrar rapidamente aqui o que ele está dizendo. Aqui, antes que você faça aí o registro, antes que eu esqueça, eu tenho uma pergunta aqui para fazer para o Edivar, que ele possa nos responder. A gente, no final do programa, a gente acrescenta a resposta dele. É saber se ele realmente vai entrar na disputa aí para concorrer a alguma vaga na Câmara Municipal na eleição do ano que Está vem. aí, ó, Né? feita a pergunta e ele quiser responder no privado. É uma liderança importante, já foi vereador, vice-prefeito, secretário de Ação Social. Fica a pergunta para o Edivar, do Ademar Souza aí, o grande Edivar Ribeiro. Fica, o Gildo Sabino acabou de entrar aqui também. Se vai realmente entrar na disputa pro. E aí no final do programa a gente entra na questão da resposta. Pode enviar aqui de alguma forma, diretamente aqui no comentário ou para algum WhatsApp da gente. Certeza. Mas aqui a pauta é Coelho Neto, vamos voltar à pauta de Coelho Neto. Aí, né? E eu vou ler aqui a questão do Arthur Alexandre, né? Registrar porque a gente estava falando das denúncias do vice-prefeito. O que diz aqui o Arthur Alexandre, né? Ele diz assim, porque o Solinei recebeu 100%, ele inclusive está fazendo uma acusação, né? Eu espero que isso fique registrado aqui. Ele está acusando, né? Porque, segundo ele, diz que o ex-prefeito Solinei Silva recebeu 100% das verbas e não realizou as obras. Então, para o Ministério da Saúde, as obras estão concluídas. Aí ele puxa a orelha da gente aqui, né? Ele diz, vocês como jornalistas têm que se informar melhor. Mas eu acho que ele não está entendendo. Ele está falando aqui com relação à obra. O vice-prefeito está denunciando que no site lá, no sistema do Ministério da Saúde, os postos de saúde Existe. E consta que está funcionando. Como é que o Solinei, segundo o Arthur aqui, diz que o Solinei recebeu o dinheiro de 100% das obras e não realizou? Não tem como essas obras estar lá constando no Ministério da Saúde para cair dinheiro. Porque o posto, né, a unidade básica de saúde, tem uma produção, né? Tem uma produção. O médico tem que assinar, enfermeiro, dentista, tem toda. Existe uma equipe lá, né? Existe uma equipe. Mas está aqui feita a sua... E outro detalhe, o seu registro, né? O seu prefeito comentário. Solinei Silva deixou o governo há quase 4 anos já. Já está acabando. E esse posto ainda está desse... E outra coisa... Muito estranho. É muito estranho, né? Agora sim, a gente está aqui apenas transmitindo a denúncia do vice-prefeito Antônio Pires. A denúncia não é nossa, a gente está apenas transmitindo isso. E o registro que o Ademar fez é pertinente também. O prefeito, quando era oposição, ele tinha solução para tudo. Fazia um programa aos sábados, combativo, né? Um programa de... Entendeu? Muito combativo, né? Isso aí é fato, né? Registrar aqui a audiência do nosso amigo lá do centro, Gildo Sabino, né? Diz que está ligado aqui no programa. Obrigado pela audiência, Gildo. Todo presidente do PRB... Com relação ainda a Coelho Neto, né? Registrar aqui. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. É importante, porque vai atualizando, né? Só os amigos aqui um minutinho, porque eu gosto de registrar a audiência, porque às vezes a gente termina encontrando Rosilene Baixinha, né? Vando Gessi Santos, Rafael Pinheiro, Antônio Toni, né? Eu estou registrando, por onde eu estou vendo aqui, eu estou registrando aqui. Aí, continuando aqui as informações de Coelho Neto, na pauta de Coelho Neto, a última informação que foi destaque, inclusive, no blog do nosso amigo Samuel Bastos, né? É a movimentação do ex-deputado estadual Antônio Barcelar, conhecido como Barcelar, que é irmão do prefeito de Chapadinha, né? A sua esposa, a ex-prefeita Márcia Barcelar, né? Foi prefeita lá, sendo redundante aqui, de Coelho Neto. E a informação que o Samuel registrou, e a gente está destacando aqui, porque parece que é mais um nome, a gente já registrou em outros programas outros nomes, e o que circula lá é que o ex-deputado Barcelar está visitando alguma liderança, e isso gerou uma especulação de que ele pode também colocar o nome à disposição, né, para a disputa de prefeito, né? Ele tem andado, tem visitado as bases, inclusive tem foto recente dele do lado da ex-prefeita. E a informação que circula lá, ainda de forma extraoficial, é que o ex-deputado pode colocar seu nome, né?
Eu acho que pelo fato dele ter feito algumas visitas lá, né, algumas lideranças, mesmo acompanhado da sua esposa, isso gerou assim, chamou a atenção, né, das pessoas que estão Sim. assistindo lá a movimentação política, né? Eu já coloquei nesse. Então, registrando aqui, né, que é mais o nome, né, o ex-deputado Bacelar, né, entra lá, eu já citei aqui outros nomes, né, o próprio ex-prefeito Solinei tem se movimentado lá, e outros nomes que a gente já fez questão de registrar aqui. Você está falando aí numa região, eu até vi essa matéria, a gente não colocou na pauta, mas seria até importante você tocar nesse assunto. Foi uma pesquisa divulgada lá em Chapadinha, né, daquela região ali, que a ex-prefeita aparece muito. Eu posso até registrar aqui, é interessante a gente bem registrar. Pontuada, né? É bem pontuada, para quem ex-prefeita, talvez foi um grande trabalho e quem está atualmente não superou as expectativas. Não vem agradando ao povo de Chapadinha, né? Chapadinha é uma cidade importantíssima, né? É a capital do Médio Parnaíba. Estrategicamente bem localizada numa região que está se desenvolvendo bastante. Só para finalizar a pauta de Coelho Neto, e eu vou registrar já essa pesquisa de Chapadinha, né? Com relação a Coelho Neto, o Ademar colocou uma informação que balançou lá a cidade, e parece assim que a turma, os políticos assim, eles se movimentam nos bastidores, quando a imprensa descobre, e divulga. Eles vão lá em público e nega aquilo ali, aí passa a colocar a culpa na imprensa, né? E o que o Ademar registrou, vou já passar a palavra aqui, é de que o vice-prefeito estava em conversas, né, bem articulada com o presidente regional do PSD, o deputado federal Edilásio Júnior, e o presidente da Câmara se chama Marcos Tourinho, lá de Coelho Neto. Ele no início, ele se movimentou muito, fez muita zoada lá, de que alimentando uma possibilidade de ser candidato a prefeito, mas aí parece que, a gente já até citou isso aqui, parece que houve alguma coisa lá e ele agora se diz aliado número 1 do prefeito, mas aí o Ademar foi registrar isso e provocou um alvoroço, ele mesmo cuidou em negar isso, emitiu nota, negando que vai permanecer no PDT, que é o partido que ele se elegeu. Ninguém sabe se isso foi pressão ou se foi uma movimentação descoberta que não era para sair, né, Ademar? Você destacou isso e terminou criando uma euforia lá em Coelho Neto. Sem dúvida, Ludwig. Na semana passada, no final da semana passada, a gente publicou essa informação, dando conta de que o atual presidente da Câmara Municipal deu uma nota de esclarecimento, negando que esteja propenso a deixar o PDT. Aí, como o Ludwig falou, foi uma movimentação estranha, que fez com que o Marcos Tourinho mudasse de ideia tão rapidamente. Aquela foto traduziu tudo, né? Ele permitiu que fosse tirada uma foto ao lado posada ao lado do presidente estadual do PS. Mas lá pro final do programa a gente fala. Com certeza. Então, Ademar Souza, foi só publicar essa informação, né, de que o presidente Marco Tourinho poderia fazer parte do PSD, que o homem cuidou em negar na mesma hora, né? Você parece que andou descobrindo o que não era para descobrir também, né? Você pode ter culpa nisso. Adiantou a pauta, né? Adiantou, eu sei que o homem cuidou na mesma hora em negar, né? Na mesma hora o homem ficou nervoso e cuidou em negar essa situação. Balançou Coelho Neto, né? A cidade balançou lá. E na mesma hora o presidente fez um texto lá extenso, né? Justificando que vai permanecer no PDT, né? Parece até assim uma coisa que não era para ser descoberta, o Ademar descobriu. E aí sobra sempre para a imprensa. É culpa da imprensa. Até atrás do salário de prefeitura é culpa da imprensa. Inclusive a foto não havia sido divulgada em canto nenhum, né? Foi por isso que causou esse alvoroço em Coelho Neto. Era uma imagem que estava mantida em segredo e de repente foi tornada pública e causou essa... E outra coisa, eu soube a informação do tipo que é o prefeito de Coelho Neto, né? Ele parece que dizem que é daqueles que desconfia da própria sombra, né? Então, quem sabe se em tornar pública essa movimentação incomodou ele, o presidente da Câmara, que antes era oposição, agora é aliado, está com medo, talvez, eu uso a palavra até por força de expressão, medo ou temendo alguma coisa, não está querendo, né, tornar isso público. Mas assim, quem conhece a história política lá, recente de Coelho Neto, sabe que
presidente da Câmara de Coelho Neto, Marcos Tourinho, se movimentou intensamente, né? Ultimamente ele esfriou, né? E eu já até tentei procurar aqui a frase que ele usava. Ele tinha até uma frase já carimbada, né? Tipo assim, para tocar fogo nessa pré-campanha dele. Mas parece que depois que se tornou presidente da Câmara, o homem parece que, não sei se foi ar-condicionado, que foi, deu assim uma esfriada no negócio. Mudou completamente, né? Ludwig, aquela velha história que você sempre diz, contra fotos não há argumento. Não há argumento, né? A foto, ela traduziu muita coisa ali naquela foto, né? Registrar aqui a entrada aqui do Celso Neto Martins, está dando boa noite pra gente aqui. Grande abraço, Celso Neto, gente boa, o aqui, né? E aí, Ludwig? Agora eu vou só rapidamente ler aqui uma pesquisa de Chapadinha, que o Eduardo frisou ainda há pouco, foi feita pelo Instituto Exata, lá em Chapadinhas, e a pesquisa foi realizada nos dias 16 e 17 do mês de agosto, né? Na metade do mês anterior, né? E a gente já está em setembro. Foram 400... No início de setembro ainda, né? A segunda semana de agosto. Eu tô dizendo, a gente está no início de setembro, tá um mês mais ou menos, né? Não, tá um mês não, foi dia 16 e 17. Ainda falta uns em 20 agosto. dias mais ou menos. Foram 440 entrevistados, a margem de erro é 3,5 para mais e para menos, e o intervalo de confiança é de 95%. Frisando aqui, a pesquisa foi feita pelo Instituto Exatas de São Luís. E lendo aqui os números, né? A ex-prefeita Dulcilene Belezinha, conhecida como Belezinha, empresária lá da cidade, que já comandou o município, ela tem 38% das intenções de votos, né? E frisando aqui, a pesquisa retrata um momento, né? A pesquisa retrata um momento. Eu já vi matéria hoje saindo aí de aliados do prefeito, tentando desfazer alguma coisa, é só fazer outra pesquisa e Pesquisa só se contesta contra pesquisa. então ela é um retrato do momento. A prefeita está com 38% e o atual prefeito, né, Magno Bacelar, está em segundo lugar com 13%, né, seguido do médico Talvani Ortegal, que aparece com 12%. Esse médico Talvani, ele é o atual vice-prefeito do Magno Bacelar. O percentual dele está muito próximo do prefeito, né? O desgaste aparentemente aqui É o primeiro mandato dele lá. do Magno é o primeiro assim, mas ele já foi prefeito outras vezes lá da cidade de Chapadinha, né? A primeira vez que ele é prefeito lá não, né? Mas aqui um fato interessante que destaca aqui é desgaste, né? Ele é conhecido lá, ele tem uma Nota 10, né? nota 10, né? Magno nota 10. Ele é irmão do Antônio Carlos Bacelar, que a gente acabou de falar aqui de Coelho Neto. Teve um momento aí, algum tempo atrás, que a família comandava várias cidades. Coelho Neto, Afonso Cunha, Coelho Neto, Afonso Cunha, Chapadinha e Aldeias Altas, né? Eles mesmos comandavam, e outras eram aliados próximos, né? De dentro da intimidade, assim. Então, registrando aqui mais uma vez, a Dulcilene Belezinha tem 38%, o atual prefeito tem 13%, o Magno Bacelar tem 13%, e o vice-prefeito aparece com 12% nesta pesquisa, né? Em se confirmando esse número aqui, o desgaste da administração do prefeito Magno Bacelar é grande, né? Porque é uma diferença enorme aqui, né? É de 38, né, com 13, dá 25% a diferença aqui, né? Aqui nem a margem de erro não está ajudando o atual prefeito Magno Bacelar lá com sua... Então significa dizer que ele não, Qual instituto? não está bem para concorrer à Fez a reeleição. pesquisa? Instituto Exato. Instituto que vem acertando aí no Maranhão. Ele tem acertado alguma cidade. O amigo aqui que está nos prestigiando, Arthur Alexandre, ele fez questão de registrar a frase usada pelo atual presidente da Câmara, Marco Tourinho, quando se anunciava pré-candidato, que é "pra cima Coelho Neto", era a frase que ele usava, né? Pra cima, né? Pra cima, né? Era a frase que ele usava. Entrando aqui, a gente já está com 40 minutos de programa, né? E vamos adiantar aqui a pauta. E só para registrar a questão de Matões, o Eduardo e o Ademar, se tiver mais detalhes, eu vou só anunciar aqui que é a questão do suplente Ciê Parratti, né? Ciê Parratti do PMDB, que tomou posse, né? Num momento triste, por sinal, que foi a partida do nosso querido amigo Solimar Clímaco, né? O vereador que faleceu, né? A causa-morte é dada como AVC. E aí o jovem Ciê Parratti, que é do PMDB, o PMDB é da oposição de lá,
ele assumiu esta semana, né? Esta semana, eu não sei, tu lembra o dia, Eduardo? Na terça-feira, na sessão da terça-feira. Passa aí, Eduardo, à noite, a informação do Ele Parratti. foi efetivado no cargo, né, de vereador. aqui, eu vou dar o destaque aqui, nosso amigo João Vitor, como você já falou, foi destaque no blog dele, a posse do CIE Parratti. CIE Parratti, assume o mandato de vereador. Foi na Câmara Municipal de Matões, na noite da última terça-feira. Ele é do MDB, mas eu sondei algumas fontes lá, porque aqui na matéria do João Vitor eu não consegui saber se ele ia acompanhar a oposição, porque Solimar, que nos deixou, era um vereador de oposição. Era ferrenho opositor ao atual prefeito E eu não Ferdinando tinha Coutinho. certeza se o suplente, esse Estava afinado com a também oposição, com a né? oposição. Aí sondei algumas fontes que me disseram que ele, Já devidamente confirmado. confirmado que ele agora faz parte da Ele é base, governo, é base do governo, governo. a base do governo. Aí eu perguntei, aí a pessoa que eu sondei até disse assim, ele até pensou em continuar na base de oposição, mas não cumpriram acordos com ele. Aí eu perguntei, que acordos? Disse, não, porque prometeram para ele assumir 3 meses, dar 3 meses lá como vereador na Câmara Municipal. Alguns dos titulares, mas Eduardo, é complicado. Me permita, desculpe sua rapidez. Também. Não, foi o que Ele queria era participar do governo, ele está inventando essa... queria ser E governo. outra coisa, se ele pensou isso há muito tempo. E por que ele não foi pro governo antes? Porque que não foi pro governo antes. Pois é, aí... Porque o governo não queria, né? Agora é aí- importante, é vereador, Tem mandato. tem mandato, aí é visto de outra maneira. É. Essa que é a realidade, não vamos tapar o sol com a peneira, não. Esse negócio de pensou... Meu avô disse que todo penso é torto, né? Agora, meu amigo, que acaba eu- tá procurando uma Que brechinha me lá, né? desculpa aí, o CIE, né? CIE. Não, não tem o que desculpar, não. É o ponto de vista, né? O destaque de Matões que nós temos mesmo é esse daí. Com a dor, né, da perda do nosso amigo Solimar, Lamentável. independente de grupo político, de partido político. E a posse agora da última terça-feira do CIE como novo vereador agora, titular da cadeira, e passando da oposição para o lado do governo do prefeito Ferdinando. Então significa dizer que o governo ampliou a bancada na Câmara, né? Parece que lá são 11 vereadores. A O oposição, governo tem 9 agora. O governo tem 9. A oposição tem 2, que é o vereador Fernando Tenório e o Gilmar Almeida. Gilmar. Né? Outra grande outra Liderança. importante liderança da zona rural. Exatamente. Gilmar Almeida. Agora já entrando na nossa cidade de Timon, o primeiro destaque Timon aqui... tem bomba hoje, Luiz? Rapaz, tem de todo jeito aqui, né? Mas a questão de... antes de entrar em Timon, e já entrando em Timon, o nosso amigo Edivar Ribeiro se pronunciou aqui, né? Com relação... Fato novo, hein, né? Com a pergunta Pode que ser o Ademar uma- fez, né? Ele respondeu aqui: aos nobres Ademar Souza, Eduardo e Ludwig, estou focado na pré-campanha do Jaconias Moraes, né? Por Na enquanto, pré-campanha, né? na pré-campanha de prefeito do ex-vereador Jaconias Moraes. O Edivar disse que está focado, né? Para prefeito, onde estou como um dos coordenadores. Estamos trabalhando o fortalecimento do nome dele. Sobre a proporcional, vou estar com a posição definida em janeiro. Então ele disse que está focado na pré-campanha Agora, do advogado Jaconias Moraes, né, como um dos coordenadores da pré-campanha, né, fortalecendo o nome dele na cidade. E em janeiro é que ele vai tomar uma posição. Ele Você disse que quer só que eu em diga a janeiro... verdade? É candidato. Quando diz isso, né? porque- É aquela velha história que você diz, não negou. ele né? não quer agora os eleitores lá, nesse período lá, não. Não deixa lá mais pra frente. Você deixa pra lá. Mas, Edivar, grande abraço. Abraço. Só Você- pra você descontrair, que é só uma brincadeira. Você merece, você mas ele tem que disse ser que desprestado. registrando aqui e frisando que ele está focado na pré-campanha. Não, eu entendi o que ele respondeu. É só para frisar, né? Que ele Sim. está focado na pré-campanha como um dos coordenadores da pré-campanha do advogado Jaconias Moraes. E sobre a questão dele ser candidato ou não a vereador, ele só vai definir em janeiro, né? Registrado aqui, Edivar Ribeiro. E obrigado pela rapidez, né? Sempre aqui acompanhando a gente. todo programa. Inclusive ele na minha página, automaticamente, eu não sei se aparece para vocês, ele está classificado aqui como super fã, né? De tanto participar, é automático, o Facebook coloca lá um destaque para ele aqui, tá aparecendo inclusive para mim aqui. Mas em Timon, Eduardo, vou passar já a bola para você com relação à eleição do PT que acontece no próximo domingo. A eleição é do PT municipal,
do estadual e do nacional. Isso é um movimento nacional, né? Uma eleição a nível de país, né? E o Ademar, o nosso amigo Eduardo Rego vai trazer aí os nomes, conseguiu os nomes? Eu entrei em contato agora à tarde, quando a gente terminou de fazer a pauta, e eu achei isso importante. Porque no domingo acontece a eleição do diretório municipal do PT. Vai o atual presidente Falcão vai passar do popular a faixa para o novo presidente. Eduardo, o clima lá está pacífico? O clima lá... O PT não tem clima pacífico, né? Nós sabemos que o PT, se não tiver briga, não é PT. Não, já é de praxe mesmo. Mas a briga que a gente fala não é aquela briga... Não, depois os debates naturais. Os debates naturais de quem é PT sabe o que é isso. Hoje mesmo o próprio deputado federal do Piauí, presidente do PT, o Assis Carvalho, disse que toda é normal. E só para não fugir do que você falou, Assis Carvalho, foi aprovado pelo TSE mais de 2.000 nomes que vão poder participar. Já estão autorizados, né? Que era uma briga entre Dudu e Assis Carvalho, né? E o Dudu saiu vitorioso nessa questão. Mas voltando para Timon aqui... Que é o mais importante. Que é o mais importante. Foi só para ilustrar, né? Porque 46 minutos. A eleição, eu pedi informações e o Rafael do PT, que é conhecido Rafael Almeida, mas a gente chama ele também de Rafael PT, passou algumas informações. Ele disse aqui, dia 8 será a eleição interna do PT, que ocorrerá em todo o país. É em todo o país, mas é só municipal nesse primeiro momento. Aí, intimou a disputa do partido com 4 candidatos e 5 chapas. Eu não consegui entender bem esses 4 candidatos e 5 chapas, mas eu acho que essas cores do PT ele botou aqui. A primeira, Marco Gomes. Aí o nome dela é assim, Articulação na Luta por Lula Livre. É o nome da chapa de Marcos Gomes. Aí o outro, Marcos Osório, Unidade Petista Lula Livre. Esse aí deve ser a 5ª chapa, porque esse nome eu não sabia que estava na disputa. Mário Novaes, Resistir. Valber Cruz, Mar Vermelho por Lula Livre. E a chapa Sem Cabeça Corrigir para Governar, o ex-vereador Washington Pé no Chão, que apoia Mário Novaes. Foi o que ele me passou aí. Aí ele botou aqui também 3 candidaturas despontam como favoritas. Valber Cruz, apoiado pelo deputado estadual José Inácio, pelo presidente estadual Augusto Lobato, pelo dirigente estadual Rafael Almeida e pelos filiados... Ele mesmo colocou essa informação. E ele está dando um destaque para os outros também. Apoiado pelo... Não puxou a sardinha só para ele não, né? Dirigentes estadual Rafael Almeida e pelos filiados do partido Rocha do PT, Neto do PT, Eliana Silva, José Ramalho, professora Regina, professora Marilândia, Silmar Braga e pelo presidente eleito do Sindicato dos Trabalhadores de Timon, Sérgio Rei, entre outros. Aí o Marco Gomes, ele é apoiado pelo dirigente estadual e candidato a presidente Francimar Melo, pelo atual presidente da sigla no município, Falcão Costa, e pelos dirigentes e líderes partidários, professora Osmarina, professora Werli Queiroz, professora Dalva, Angelita e o líder comunitário Francisco Borges, entre outros. Mário Novaes, pelo deputado federal Zé Carlos da Caixa, por Genilson Alves, candidato a presidente estadual, e pelos filiados e lideranças Washington Pé no Chão, dirigente Milton, a dirigente sindical Leudimar, Paula Selma, entre outros. O 4º candidato é Antônio Marco, que é apoiado pelo professor Maurício, Amélia Leitão, entre outros. Estão aptos a votar nessa eleição, Ludovico e Ademar, e ouvintes, quem nos assiste. 1.388 filiados estão aptos a votar neste domingo para a escolha do novo presidente. 1.388 filiados do PT Timon estão aptos a votar. 1.388 filiados estão aptos a votar neste domingo. Aí aqui a gente deixa nossa força para todos. A gente não tem torcida aqui, espero que tenham feito uma campanha ótima, que o melhor vença. Pode haver segundo turno, se não tiver, é a mesma coisa, 50 mais 1, aquela mesma regra. Se tiver, parece que o segundo turno é no dia 22, né? Dia 22. A tendência é que não haja nenhuma desistência daqui até lá. Não há desistência. O que pode acontecer é um segundo turno e os 2 melhores atrás dos que ficarem em 3º e 4º. Mas nesse domingo a gente torce, vai ser na Câmara Municipal de Timon. Me parece que vai ter 5 urnas lá para ser mais rápido, para ser...
vai ter uma comissão lá, organizadora. Pela lista aí, Eduardo, eu percebi que todos são muito bem identificados com Então, o PT de bem, Timon, né? pelo que ele botou aqui, bem dividido, os membros aqui, que eu conheço muitos Todos têm uma história dentro tem do uma partido. história dentro do partido. E vai ser na Câmara Municipal de Timão, deve iniciar às 8 horas da manhã, o dia todo. E acho que no finalzinho da tarde a gente vai saber se haverá o segundo turno ou o novo presidente. Pode ser decidido no primeiro turno, né? Pode. Mas é isso aí, um abraço aí a todos os candidatos, Mário Novaes, Marcos, o Antônio Marcos e o Valber, nosso amigo Valber. Albert Cruz, né? Vamos adiantar aqui, que o horário já está bem avançado. Eu estou tentando olhar aqui. Acho que já... Vamos aqui. A próxima pauta aqui é com relação à reunião da Mega On, né? O assunto mais falado de Timon. Eu espero que os amigos estejam nos assistindo aí. Atraso de Esse aqui salário. tu pode deixar, Demadinho. Né? Vamos ver aqui se o Facebook está funcionando, que para mim, ó, tá aparecendo assim, eu não sei, tem hora que cai. O WhatsApp pode deixar de mão que a pauta principal, falta 9 minutos para completar 1 hora aqui, né? E tem um comentário aqui, eu não consegui identificar, eu não vou ler sem entender o que a pessoa escreveu aqui, tá meio solto um comentário. Mas aqui, com relação à reunião que aconteceu hoje, uma audiência, na verdade, né, com o representante da empresa Mega On e os vereadores, 3 vereadores lá da Câmara aqui, né, sendo redundante um pouco, os vereadores Raimundo da Ração, a professora Socorro e a professora Cláudia, né, que fazem parte da comissão de trabalho e outros assuntos lá que eu não lembro agora. Mas a reunião é justamente para tratar de um assunto que nós aqui, inclusive como profissionais de imprensa, e os vereadores lá deram esse depoimento para o dono da empresa, seu Gilberto Campelo, dono da Mega On, é que eles estão abarrotados, né, de celular, de tudo. Você tocou em Gilberto Campelo aí, eu vou até, desculpa aí, para não confundir com o Gilberto Campelo do curso, porque não vai muita gente lá para frente do colégio lá, que recebeu dinheiro, né? Porque o Gilberto Campelo é meu colega, meu amigo, tem um curso Gilberto Campelo, né? Então, é bom que você diga que esse Gilberto Campelo da Mega On é outro. Não, talvez esse outro não seja nem tão conhecido aqui em Timon, não, que eu nunca... Eu ouvi falar, mas não... Sim, você estava falando do celular. Mas voltando aqui para a pauta, né? E a gente tem que adiantar porque já estourou o tempo. Com relação a um assunto muito preocupante que tomou de conta da cidade, que é a questão do atraso de salário, né? Há registro de 5 meses, né? Por último, hoje, disse que alguns setores já estavam próximo de completar 6 meses, aí pagaram 1 mês. Mas uma reunião lá, para mim, muito fraca, para lá de fraca. Inclusive, quando terminou, eu fiz questão de registrar para a vereadora professora Socorro Joaquim, que eu estava saindo dali muito mais triste, porque tudo que se perguntava, o dono da empresa é um cidadão, assim, muito simpático, educado e tudo, solícito, entregou lá uns pacotes com os papéis, ele disse que era o que a comissão tinha solicitado, ele chegou a citar o que tinha lá nos envelopes, né? Mas não deu detalhes. Não, ele mostrou lá, né? Ele mostrou entre eles, os vereadores, ele mostrou lá, abriu e tudo, a professora Socorro, salvo engano, foi ela quem deu como recebido, se ela deu como recebido, ele entregou os documentos que foi solicitado, né? Se depois não é, eu não sei, eu não tive acesso. Então essa reunião se resumiu apenas à entrega de um relatório. De papel. Já é a segunda reunião que acontece quando terminou, porque a gente... Uma reunião para marcar outra. Alguém faltou nessa reunião? Rapaz, eu não sei, é assim, lá tinha 3 vereadores, dos 21 só tinha 3 vereadores, né? Então significa dizer que foi uma reunião desprestigiada. Mas das pessoas que foram convocadas ou convidadas... É isso que eu vou explicar aqui, né? Que eu estou entrando justamente nisso. Que foi o dono, Gilberto Campelo, que eu parei justamente nisso. O Ademar foi explicar um professor. Mas o seu Gilberto Campelo compareceu, que era, né, convidado lá para participar disso. É o empresário dono da Mega On, né? Ele foi com 2 advogados lá. E a secretária Rosário Leal, que também deveria estar lá, não compareceu. E até o término dessa audiência que eu estive lá, além de não comparecer, não tinha enviado ainda uma justificativa, mas me parece que pelo regimento ela tem, salvo engano, parece que 48 horas para justificar a sua ausência, né? Vereadores, apenas esses 3, Raimundo da Ração, Socorro e Cláudia. Nenhum vereador, né? Eu estou sendo aqui redundante mais uma vez, nenhum vereador da base do prefeito compareceu. O líder da oposição. Nenhum vereador, com exceção dos 3, Socorro, Raimundo da Ração e Cláudia,
nenhum outro vereador compareceu lá. Quem esteve lá, mas apenas entrou e saiu, né? Só registrado a presença dele lá foi o presidente Elber, mas também não demorou, não fez pergunta, né? Porque assim, num momento desse, que o assunto mais falado em Timon é atraso de salário, se tem muito mais dúvida do que qualquer tipo de certeza, né? Até para levar para a tribuna. E aí, eu quando terminou lá, porque praticamente só quem falou mesmo foi os vereadores e o dono da empresa lá. E eu registrei para ex-prefeito e vereadora Socorro, quando terminou, que a gente podia falar, já tinha terminado a audiência, eu registrei para ela que saía dali mais triste, porque tudo que se perguntava ao dono, ele deu algumas respostas, mas na hora que se perguntava sobre dinheiro, ele disse que tinha que consultar um funcionário do setor. Quando se perguntava sobre outra coisa, não está aí no papel. E os vereadores que estavam lá não liam esse papel também não. Podia estar lá e tudo, mas assim, para mim, assim, uma coisa que eu nunca nem tinha visto, sinceramente falando, além da grande ausência de vereadores por um assunto tão preocupante na cidade, porque quem passou necessidade, quem passa necessidade sabe, entendeu? Atrasar um mês é uma coisa, mas tem informação de que quase beira aos 6 meses, meu amigo, não tem barriga que aguente. É grave a situação. Não tem barriga que aguente, né? E eu até fiz questão de anotar aqui a frase mais citada pelo dono da empresa. Quando ele não dizia tá no relatório, ele dizia preciso consultar meus funcionários, né? E aí se resumiu muito a isso, né? As perguntas eram feitas e às vezes ficavam um pouco soltas, né? Eu acho interessante é que tem gente que aparenta, alguns que apareceram lá, né? Parece assim que aparenta defender o atraso de salário, né? Eu fiquei assim, pessoas, cidadãos comuns sem mandato, né? Aliados do governo. Eu fiquei preocupado com isso. E a outra preocupação é o governo, de forma alguma, o governo não demonstrou preocupação com isso. Porque ninguém do governo foi para lá. Teve aliado lá. Nem o secretário João Batista. Ninguém. Administração, finança. Ninguém apareceu. Quer dizer que... Ninguém está levando a sério, Quer dizer que, resumindo a palavra, que se virem, né? Que os pobres que se cuidem, que não tem ninguém para falar por ele. Porque se o dono da empresa vai para lá e não comparece apenas 3 vereadores. Que seria uma oportunidade, na minha opinião, seria um grande momento desse empresário explicar por que não está pagando. Mas ele disse, segundo o Rodrigo esteve lá, em outras palavras, ele disse qual é o problema. Ele diz com dificuldade, né? Diz que ele começa falando da crise nacional, da crise mundial, que não está sendo paga. Ele sempre ameniza, a gente percebe que ele ameniza, né? Só que às vezes não se tem dinheiro para pagar salário de funcionário, mas tem dinheiro para fazer festa. E fazer nomeações, novas nomeações. Novas nomeações. O Eduardo até fez questão de um dia desse de registrar aí que foi nomeado não sei quantas pessoas. 10 pessoas no DENITRANS. Então a grande pergunta seria, por que a prefeitura não está repassando o dinheiro para a empresa? E já que você tocou em nomeações, Rodrigo, a gente está chegando num período pré-eleitoral. E o que a gente vê nos bastidores é só aquela questão de, não, aquele político, partido vai para o governo, aquele vai para o governo. Indicar isso? Vai indicar aquele vai para o governo. Eu quero saber onde é que... Com a situação que a prefeitura está. Mas isso já aconteceu. Isso já aconteceu. Acho que até, não sei se foi você ou alguém, não sei se foi o Galo, nosso amigo Galo, que sempre divulga nosso programa. PR, né? Foi eu que destaquei no blog, 2 membros do PR. Num dia foi anunciado e no outro dia já estava nomeado, né? Isso virou comum. Pois né? é, e como é que o prefeito, se ele fizer isso com essas novas tendências de gente que estão dizendo que vão chegar para o governo, como é que o prefeito vai explicar que não tem dinheiro para pagar os servidores terceirizados da empresa Mega 1 que beiram os 6 meses, 5 meses, 4 meses, e vai ter para os aliados políticos chegar. E outro detalhe, né? O atraso já atingiu também os comissionados. Aí vai virar bola de 10. Qual era a data? A data tradicional dos comissionados era receber dia 30. 30 agora, já são 5. A previsão que é para o dia 10, mas eu tenho informações extraoficiais, podendo confirmar a qualquer momento. Momento que não confie muito no dia 10 não, viu? Se você... Não gaste por conta não, viu, servidor? Voltando aqui a pauta, só para finalizar, mas os amigos ficam à vontade, só para finalizar, um assunto preocupante que eu soube lá, né? Ontem circulou na cidade, e isso causou um alvoroço, de uma suposta demissão em massa. Inclusive um blogueiro da cidade, Antônio Francisco, registrou essa demissão, né?
mas o assunto que foi tratado lá é de que não seria demissão em massa, mas apenas um aviso prévio. Um dos vereadores lá presente fez uma pergunta, que eu não estou lembrado do inteiro teor da pergunta, mas falando sobre demissões, sobre uma suposta nova licitação nesse setor, com esse objeto de mão de obra, contratação de mão de obra, e o dono, isso está gravado lá, eu espero que isso esteja arquivado lá, eu até gravei alguns áudios, não sei se está nos áudios, eu gosto muito de guardar isso, porque as pessoas dizem uma coisa e depois desfaz. Mas o dono disse que oficialmente ele não soube, mas soube de alguma forma. E como ele soube isso, né, de outras formas, né, oficiosas e não oficiais, ele disse que tomou essa atitude de já emitir aviso prévio para alguns funcionários. A quantidade de pessoas eu não sei que receberam, mas hoje lá na Câmara tinha algumas pessoas comentando justamente sobre esse assunto, de que realmente foi emitido aviso prévio, né? O dado aviso prévio para funcionário. E há rumores de que a educação vai ter uma nova licitação. Pois é, aí hoje esse assunto circulou lá na Câmara durante essa audiência de que está sendo feita uma nova licitação para esse mesmo objeto, e ele, o dono da empresa, disse que já soube disso por alto e aí teria dado esse aviso prévio. Mas, né? Me explica aí, Rodrigo. Vamos fazer uma nova licitação. Vamos recontratar, né? Uhum. E esses meses que ficaram aí para esses pais de família aí que estão com 4, 5 meses, vai ficar de responsabilidade da empresa? A prefeitura não vai repassar? Não usando uma frase de Albert Einstein e nem de outro, nem do ex-ministro Delfim Neto, que tanto entende de economia e outros nomes mais, mas usando uma frase bem teoriorana, vai terminar quebrando no lugar mais fraco. É verdade. Que é o trabalhador. E né? outra coisa, vai virar precatório, lá inclusive apareceu um senhor, e a ele também não foi dada a oportunidade de falar, porque ele não se inscreveu e tudo, e ele citou lá que foi demitido e está com 2 meses que não recebeu. Ele foi demitido e ainda não recebeu nada depois de 2 meses. Nem carteira, nada. Pra ele andar pedindo outro emprego. Nada, não tem nenhuma informação. Ele, inclusive, ele passou as informações dele para o vereador Raimundo da Ração, o vereador Raimundo da Ração entrar em contato com o dono, porque na hora que terminou lá a entrevista, o dono não quis se pronunciar. Não quis se pronunciar. E essa audiência também, mesmo de forma bem educada, bem democrática, ele não teve a participação das pessoas que se inscreveram, né? Eu não quis polemizar, mas não... Eu resumo essa situação na administração do prefeito de Timon, um caos. Caminha para uma situação muito grave, né? Mais grave ainda, né? Ademar não se justifica esse trabalhador com quase 6 meses sem receber dinheiro. Outros com 3, agora entrou nos comissionados. Quer dizer, o que resta, foi até destaquei, só resta os efetivos. E outro detalhe. Só ainda não atingiu os efetivos. E outro detalhe, Eduardo, que você não está lembrando aqui, é que essas pessoas que estão com a carteira assinada não podem arranjar emprego em outro lugar. Porque a carteira na presa. Enquanto retida, não houver rescisão, né? De contrato. Deixa os trabalhadores numa situação de mãos, como se diz lá no linguajar popular, de mãos atadas. Isso, de mãos atadas. Eu sei que é um assunto preocupante, e para mim mais preocupante ainda é a ausência dos vereadores, entendeu? Sinceramente falando, a falta de compromisso. A falta de compromisso. Só tinha 3 vereadores. De respeito. Só tinha 3 vereadores lá, né? Um assunto preocupante, né? Eu acho que é tipo a dor de dente, só sabe quem passa, né? Quem já ficou uma noite sem dormir, porque é um assunto de importância. O cara, quando se coloca a ser vereador, não adianta ele abrir a boca para dizer que é isso, que é aquilo, não, porque ele se colocou como vereador. Né? Ele se elegeu, ele tem a obrigação de cumprir aquilo ali, que por sinal ele é muito bem pago. Bem pago muito bem pago. Briga quando não cai o dinheiro certinho. E em dias, e nunca vi vereador fazer greve. Assim também como seu prefeito, que deveria estar preocupado com essa situação, nunca se pronunciou, e a vereadora Socorro fez questão até de frisar lá, pro seu Gilberto. Seu Gilberto, ó, a culpa aqui só está ficando em cima da sua empresa. O atraso de salário aqui é culpa da Mega-On. Você colocou uma situação muito interessante, Rodrigo. Faltou a equipe econômica do prefeito, né? Para dar uma explicação. Dar explicações. Não, mas eu acho que deve sair um vídeo sobre isso em 1 minuto. Eles têm um negócio de um vídeo em 1 minuto, deve sair em 1 minuto, ele dizendo... Será que ele consegue explicar toda essa molecagem em 1 minuto? Ele consegue, ele tem uma equipe boa, principalmente a de marketing. De marketing ele é fera. Salário em dia, eu sei que a reunião lá para os trabalhadores que estão nos assistindo ou quem vai assistir isso depois, a reunião lá, sinceramente falando,
Foi até produzido um release aí, mas eu quero ser sincero, eu participei lá, o Eduardo não pôde chegar a tempo, mas eu participei de lá, eu finalizei. Quando finalizou, eu fiz questão de registrar para a vereadora que a vereadora Socorro, que é relatora lá da comissão, eu fiz questão de registrar para ela que eu saía dali mais triste, entendeu? Porque eu me coloco no lugar de quem está passando essa situação. E só quem sabe é quem está passando. Um mês é uma coisa, agora chegar a 5 meses, a informação que tem lá é que pagaram um mês. Só que pagaram um mês já, como diz o caboclo, já chegando no 6º mês. Então ficou praticamente a mesma coisa. Uma situação pela outra. E o mais grave é que um dia desse circulou a informação de que isso já estaria atingindo a saúde e setor da educação. Uma fonte me disse que a saúde o servidor que recebe pela Mega On da saúde já estavam com 25 dias hoje, porque hoje eles recebiam também pelo final do mês e tudo. E hoje, como é 5, já estavam com 25 dias. Caminhando para um mês, né? Caminhando para um mês. Porque a saúde tem recurso próprio, tem aquele recurso que entra lá. Né? Já estamos com 1h06, só registrar aqui, vamos finalizar, tentar finalizar o mais rápido, o mais breve. Carmozina Silva está assistindo, Fidel Castro, filho do ex-vereador Agenor, né? Pré-candidato a vereador. Diana Araújo está assistindo, está dando parabéns pelo programa. Ítalo Rômulo, Francisco Aristodenes Ribeiro, Luiz Lima Borges Neto, né? É o Lúcio? Não, é o Luiz Borges. É o Luiz lá do Novo Tempo, meu amigo meu. Não, eu acho que esse aqui é o amigo do PA. Do PA. É o Luiz, conheço. O Ítalo está registrando aqui um comentário que eu identifiquei aqui. Timon vive quase como um império romano. Quando os ocorria o controle da plebe pelos imperadores feito através do pão e do circo, né? Em Timon são vários espetáculos com dinheiro público. Falta ao povo pelo menos o pão, né? O amigo lá de Coelho Neto tá perguntando aqui por que esses atrasos não fazem denúncia no Ministério Público. Isso que não entendo. Ele tá dizendo aqui... Tá cobrando o Ministério Público, né? E tá dizendo também por que essas pessoas que estão com o salário atrasado não fazem denúncia no Ministério Público. Tem medo disso aí. É retaliação. É retaliação, amigo. É retaliação. E ele só tem isso, ele tem esperança de receber... Seja com 6 meses de atraso ou 1 ano, o cara ainda se submete a essa situação. Porque... Aqueles que falam, a gente tem notícia aqui, a gente sabe o que acontece. E aquele que saiu num grupo aí mostrando o contra-cheque zerado. É complicado. Tem caso de todo jeito. Alguns, 1 ou 2, tem coragem de tornar público. A gente mesmo aqui tem no celular da gente. Recebe muita denúncia sobre essa questão do salário atrasado, mas eles pedem até por amor de Deus pra gente não citar o nome por questão de perseguição. Segundo eles, né, pode ser perseguido. Severino Campelo, né, Triste Lartman, né, deve ser comentando sobre isso. Agora vamos aqui para outra pauta que foi na área política também, muito falada na semana, que foi a vereadora, aliás... A crise? É só finalizar bem aqui, os vereadores de oposição que falam, né? Ele está perguntando aqui, fica a pergunta no ar, o que falam os vereadores de oposição sobre essa questão do salário, do atraso de salário. Mas vamos mudar para a pauta, que a gente já estourou totalmente o horário. Esse assunto aqui é assunto para mais de 3 horas. Para mais de 3 horas não, tá com mais de 5 meses de salário atrasado, vamos passar metade do ano falando. A entrevista que o prefeito Luciano Leitor deu a crise não, na Meu Norte? Na Meu Norte, entendeu? Ele deu na entrevista na Meu Norte e lá tratou sobre gestão e política, né? E ninguém questionou o atraso de salário. Lá dentro dessa pauta atraso de salário, o prefeito não abordou, né? Que fique registrado aqui que o prefeito não abordou durante a entrevista, da longa entrevista dele, quase 20 minutos de entrevista, ele não abordou e não deu nenhuma explicação sobre atraso de salário, apenas colocou lá umas... não permitiram a participação do público com alguma pergunta, né? Lá é só... Não, lá foi rápido. Só um momento bom, né? Um momento bom, essa que é a verdade. É o que ele quer passar, né? A cidade sabe como é que tá. E dentro da entrevista do prefeito, né, tem alguns tópicos aqui interessantes que eu fiz questão de anotar, do que ele tratou lá, né? Um foi sobre a sucessão e a outra foi justamente sobre a questão de destacar, né, o trabalho de algumas secretarias, né?
Com relação à política, à sucessão, à eleição do próximo ano, Despachou né? o deputado? Ele oficialmente despachou o deputado Rafael Leitão. Alguns enxergam como não, mas lá ele foi claro que disse que o deputado Rafael vai continuar como deputado, vai ajudar o município como deputado. E essa informação de que oficialmente o deputado Rafael foi despachado deixou alguns aliados aí um pouco revoltados, né, Dória? Isso criou um Criou. certo desconforto na base? Criou. Principalmente aqueles aliados ligados ao ex-prefeito de Timon, Chico Leitor, que tendem a marchar com o deputado Rafael Leitor, que tem a preferência por Rafael Leitor, porque eles se acham que com o Rafael Leitor tem a maior proximidade política, Acesso, né? acesso. Então tem zanga. E o deputado Rafael Leitor tem dado demonstração de que tem vontade no corpo todo para ser candidato. Viu? Mas o prefeito acabou com. Se depender do prefeito. Ele acabou com o sonho. O repórter, inclusive, lá o jornalista, insistia, ele dizia, vai continuar ajudando Timon na Assembleia. Não, mas o deputado Rafael Leitor, ele vai continuar na Assembleia ajudando Timon. E ao mesmo tempo, né, ele insinuou praticamente que o melhor nome é a Dinaí Veloso. Porque focalizou mais o nome dela, né? Educação. Lá nessa parte aí que o Eduardo está falando sobre a Dinaí Veloso, ele destacou algumas ações de algumas secretarias, mas a que mais foi frisada e a mais destacada foi a educação. E o único secretário dele que teve o nome citado lá foi a Dinaí Veloso. Durante toda a fala dele, ele só citou 2 nomes, o Rafael Leitor para descartar e fez questão de frisar que a educação é comandada pela professora e ex-vereadora Dinaí Veloso. A secretária de Educação tem algum parentesco com você mais velho, Ademar, com o prefeito, Luciano? Até onde eu sei, o parentesco não é tão Tio, próximo, tio. né? Ela é casada com o tio do prefeito, né? Então é uma tia, mas não é de sangue. Eu né? não sei se isso se confirma, mas há essa informação, né? Então tá em família também, né? Fica de qualquer forma, fica na família, né? Então, mas outro detalhe aí que eu atentei bem para isso, se for levado em conta o critério pesquisa eleitoral, eu acredito que o deputado Rafael Leitor sempre tem pontuado na frente. Se o critério for a pesquisa... Se o critério for pesquisa, o prefeito Luciano Leitor vai ter dificuldade para não lançar ele candidato a prefeito. Então, mas isso aí também, agora que eu estou lembrando de uma coisa aqui. Essa entrevista do prefeito pode ter sido uma resposta pela aquela declaração do deputado Rafael ao blogueiro John Coutrinho de São Luís, Luiz. Pode ter sido uma reação, né? Pode ter sido a retaliação? Isso, porque o deputado Rafael se adiantou e disse que o critério que ia ser usado para escolher o candidato seria pesquisa. Não, ainda disse que até o final do ano, né? Que era marcou praticamente a data, que ia ser até o final do ano. E logo após, agora nessa semana, o prefeito vai para a TV e dizer que o deputado não está despachado. Então, foi logo depois, né? Ele disse, tirou logo o Rafael do Senado. Desautorizou ele a falar sobre sucessão. A gente dá para perceber que parece que não tem uma sintonia política entre o deputado e o prefeito. Pode ter administrativa, através do governo do estado, que quando consegue alguma coisa para a cidade, mas a política parece que não se entendem o prefeito e o deputado, né? É só registrar aqui, vamos já continuar com essa pauta, é que eu não tinha visto, eu gosto de registrar, é Thalisson Vilarindo, e Davi Rosendo, né? Obrigado pela audiência aqui, e deixa eu só olhar rapidamente outros aqui, eu acredito, professora Wanda, né? Mauro Jean, Alisson Almeida, que é meu primo lá de Caxias, Ivani Oliveira, Diana Araújo, já registrei, Joãozinho, Aline Fonseca, nossa... Diretora do hospital. Nossa, como é que se diz? Telespectadora, né? Espectadora assídua, sempre ela está nos assistindo. Tudo de bom, Aline. Eu estou registrando alguns aqui, esse aqui eu já registrei. É porque confunde às vezes, né? E não é porque a gente não vê, não, é porque a gente colocou em alguns locais, né? Mas tem alguma coisa a destacar? Voltando aqui à pauta. Se tiver encerrado, eu acho que a gente vai encerrar naquela pauta da crise que nós tem alguma coisa tem aí? sim, a finalizar.
Então, frisando aqui a primeira parte... De forma que essas declarações do prefeito geraram uma crise, né? Na base governista, né? Lá está em rota de colisão, lá dentro do governo criou, porque aqui ele praticamente despachando o Rafael, ele despachou aqueles que estavam perto do Rafael também e focalizou mais Porque lá tem um grupo que defende com unhas e dentes mas o também, nome de Rafael na Leitor, mesma né? entrevista, né, Ludwig, ele também atirou, entre aspas, ele partiu para ataque com alguém. Eu não sei. Em algum adversário. Um possível adversário aí. Não foi, Ludwig? Foi. Qual foi a frase que ele deixou? Antes da gente entrar nisso aqui, eu anotei aqui, é uma questão de destacar, para não... Essa parte já do recado aí, suposto recado, suposta indireta que ele teria direcionado a alguém, né? Essa questão de ter descartado o Rafael e ter colocado a Dinaí em evidência, inclusive todo mundo agora mandando print de que as redes sociais dela passaram a ser movimentada, muito ativa, que estava parada até dias atrás, até a entrevista as redes sociais estavam paradas e se atualizando a todo momento, inclusive hoje. Alguns observadores, né, da política local estiveram presentes num evento recente que aconteceu na Praça São José, e lá, segundo alguns, eles tipo assim, tava como se fosse uma espécie do retrato da possível chapa, né? Porque o prefeito estava sentado numa posição centralizada, né? E de um lado estava o atual vice-prefeito João Rodolfo, o empresário João Rodolfo, e do outro lado estava a tia do prefeito, a Dinaí Veloso, que o Ademar não soube explicar, não sei porquê, mas a Dinaí é casada com o Toinho. O Toinho é uma espécie de tio, ele é primo de Dona Beta, né? E é um irmão de criação da Dona Beta, né? Então pode ser considerado sim como uma tia do prefeito, né? O Toinho foi criado pela avó do prefeito, né? E uma pessoa, por sinal, né, que se dá com todo mundo, sempre alegre, gente boa. Um cidadão, né? De bem, né? Só anda sorrindo, Toinho. Parece que não tem tempo ruim, né? E é uma pessoa que o prefeito tem... Assim, tem aqueles parentes que você tem uma aproximação muito grande, né? Ainda existe, ainda tem outro detalhe. E isso, segundo alguns... Diz que ali é a chapa. É justamente, né, o que eu estava falando aqui, da questão de uma suposta retrato oficial que estava lá. O prefeito no meio, o João Rodolfo e Dinaí do outro lado. Mas política e a Dinaí ainda pode acontecer tudo, inclusive ainda tem nada. A sorte de ter a simpatia do pai do prefeito, Chico Leitor. Né? Mas tem uma afinidade muito... Talvez seja em segundo lugar, seja o nome preferido, mas o preferido mesmo... Hoje, assim, o nome mais cotado, né? Até então era... O Vitor Hugo, né? O Vitor Hugo, no início de tudo, o secretário Vitor Hugo, era o nome que estava em evidência. Também modificou as suas redes sociais, movimentou, mas parece que isso diminuiu, né? Isso diminuiu muito. Acho que não emplacou, né? E depois passou Rafael Leitor e agora há uma evidência muito no sentido da Dinaí Veloso, né? Agora essa preocupação levantada aqui pelo Eduardo, de que o prefeito cuidou logo de tratar desse assunto, realmente foi muita coincidência, né? Foi muita coincidência. Uma semana depois... após a declaração do deputado... Como diz no popular, quem manda aqui sou eu. Então significa dizer que ele desautorizou o deputado Rafael Leitor a tratar de sucessão municipal. Exatamente. Desautorizou e ao mesmo tempo tirou ele carta fora do baralho, porque ele repetiu lá para mais de 5 vezes. Toda hora o repórter insistia, ele... Não é ele. Vai e volta. São Luís. Tem Francisco Aristodene Ribeiro está fazendo aqui um comentário, eu vou ler rapidamente, e aí depois a gente vai para essa indireta no final. Meus amigos, segundo aqui o Francisco Aristodenes, entendo que a situação de indicar um nome que não seja da família do gestor seja uma jogada de mestre para que haja uma dobradinha para deputado estadual e federal. Assim matará 2 coelhos com uma pancada. Pois, com a indicação de Rafael Leitor, haverá pressão quanto à oligarquia, pois estão no executivo e ou no legislativo, desde o século passado. E a oligarquia foi o ponto de apoio contra a família Sarney. Registrar aqui esse comentário. O Ulisses Bernardo, né? Cabe dentro do assunto, né? O Ulisses Bernardo aqui, segundo ele, na opinião do Ulisses Bernardo, o candidato é o Rafael Leitor e que basta apenas aguardar, né? Na visão do Ulisses Bernardo, que está nos assistindo neste momento. Quanto a isso, eu conversei com a fonte do alto clero lá do Grupo Leitor, assim que ele deu essa entrevista ao prefeito, e eu mandei para ele uma matéria que eu fiz também sobre essa entrevista. E a pessoa mandou a seguinte frase: está decidido, abre aspas, está decidido.
vírgula, só falta ele oficializar. Fecha aspas. Com relação a quem? De Nair O Veloso. mesmo assunto, né? Mesmo Eu assim. também, eu não vou dar detalhes para não queimar a fonte, mas uma pessoa também do alto clero deu uma declaração num determinado local lá que, tipo assim, não resta mais dúvida que a de Nair, né? Mas ainda tem muito tempo até lá, né? A Ainda política tem muda do dia para noite, da noite pro dia. A outra, o final da entrevista, o prefeito fez questão, né, de todo mundo que assistiu aquilo ali, quem assistiu, entendeu como uma indireta para alguém, né? Ele, do nada lá, ele puxou um assunto assim meio fora de pauta, dizendo que era de Timon, mesmo nascido em Parnaíba, ele disse que é de Timon, né? Mas ele nasceu em Parnaíba, né? Assim como eu nasci em Caxias, Eu em né? Teresina. Eu em Alto Longar, Piauí. Pois é, aí ele disse que é de Timon, os amigos dele é de Timon, que tudo dele é de Timon, pai é de Timon, todo mundo é de Timon. Ele fez questão de frisar isso, que até o repórter percebi que ele ficou assim sem entender o que era aquilo, o que ele queria dizer com aquilo ali. Mas ele fez questão de frisar. Teve uma pessoa que estava assistindo do meu lado e disse, rapaz, o prefeito é de Timon, e quando ele foi deputado federal, ele botou emenda, foi para a Fundação Walter Alencar, que na época se gerou um estandalhaço, né? Como é que ele é de Timon, diz que é de Timon, nasceu, tudo e tal. E na época, quando teve a oportunidade, botou dinheiro para... Mas isso é preconceito com alguém que Eu até agora não entendi. Tem gente que diz que ele mandou recado direto com nome e sobrenome, né? Diz que ele mandou lá, diz que isso aqui é um recado de alguém que está incomodando, né? Ele não pronunciou, foi uma questão muito solta lá dentro do comentário, e o repórter ficou até sem entender, né? Porque o repórter sabe que se ele é prefeito de Timon é porque ele mora em Timon. Que a legislação obriga que ele mora em Timon, né? Apesar de a gente não andar vendo ele muito na cidade, né? Eu não ando vendo o prefeito na cidade, mas ele mora em Timon, todo mundo sabe que ele mora lá na Avenida Teresina, mas ele frisou e o repórter ficou sem entender. Mas no final, depois alguém assistiu às gravações e disse que isso é um recado para alguém que está incomodando. No mínimo deve ser alguma questão política, né? Porque ainda há pouco vocês citaram a questão do deputado Rafael Leitor lá numa declaração, lá numa conversa com o John Coutrin. E aí, dias depois, o prefeito vai lá e praticamente dá tipo assim, desautoriza e te aquieta que tu não é o candidato, não. Entendeu? Né? Se resumiu isso. Então, no final ele disse essa frase lá, né? Sou de Timon, não sou aventureiro, né? Ele usou essa palavra aventureiro. Meus amigos são de Timon, todo mundo meu é de Timon. Né? E ficou no ar essa dúvida, né? Para quem é que ele está mandando. Surgiu muito nome, né? De que ele estaria mandando recado. Final, né? Para finalizar, né, o Eduardo vai entrar... É sobre essa... Eu achei um tema muito interessante, eu até dei um destaque numa coluna que eu coloquei ontem, sobre a crise que vive os vereadores de oposição na Câmara de Timon. Isso não é mais segredo para ninguém, a gente não pode... Você quer dizer o enfraquecimento da oposição? Eu não digo não é nem enfraquecimento, é a divisão. Existe hoje dentro da oposição... cada um com pensamento. Só dentro do grupo de oposição tem 3 pré-candidatos. A professora Socorro, apesar de não ter oficializado, mas é uma pré-candidata natural. Os bastidores há essa movimentação? Tem o vereador Henrique Júnior, líder da oposição. Tem a professora Cláudia, que foi a última que o... Mas com relação à professora Cláudia, né? Os 2 da oposição são Socorro Aquim e Henrique Júnior. A professora Cláudia... Ela se declarou independente. Aí a gente tem que ser justo e o quarto que eu cito, que não é vereador, mas está dentro da oposição, é a Clara Prado, que é filha do vereador Raimundo da Ração, que também é pré-candidato. Então seria a 4ª candidatura, pré-candidatura. Dentro desse grupo, mas como o Ludwig está falando, professora Cláudia... Ela fez questão a gente tem que registrar isso, ela fez questão de dizer que era uma pré-candidata independente e que a partir daquele momento... não fazia mais parte da base de oposição. Que ela ia votar, que ela vai votar de acordo com o pensamento dela, o entendimento dela, entendeu? Então, 2 Socorro e Henrique Júnior. Da oposição. Tem a Clara, que é filha do vereador Raimundo da Ração, e ela de independência, né? Da ala independente, entendeu? Aí, Ludwig, nos bastidores, eu até coloquei, destaquei, e algumas pessoas não entenderam. Eu disse que do que resta do grupo que era unido em torno de um nome, que a intenção deles era ter um nome daquele grupo para apoiar. Não chegaram ao consenso. E dentre esses que ainda restam lá na oposição, 6 vereadores, eu botei isso no blog, pessoas não entenderam, 6 vereadores estão com uma tendência, isso aí é fonte que a gente sabe, né? De apoiar um candidato de fora desse grupo. Do circuito. Do circuito que hoje... Mas alguns não entenderam e pensavam que esses 6 que eu estava falando,
que era para o governo e apoiar o candidato. Não. Quem entendeu isso, entendeu errado. Esses 6 vereadores estão com tendência de apoiar um candidato de fora desse grupo aí. Que breve, o decorrer do andamento da política, vocês vão saber se isso acontecer realmente, quem será esse candidato. Se acontecer tudo isso. Mas a verdade é que hoje a oposição tinha uma crise política, não é uma crise de... Que hoje um gosta do outro, é uma crise normal. Isso acontece, Tá inclusive... faltando unidade, né? Isso acontece, alguém até comentou aqui, e a crise lá nos vereadores de oposição, isso acontece. Recentemente aconteceu no governo que 5 vereadores deixaram o governo fazendo história em Timon. Né? 5 vereadores deixaram o governo. E onde tem mais de uma cabeça, né? Onde se tem mais de uma cabeça, é normal que tenha pensamentos diferentes. A oposição tem a sorte de existir democracia. Tá aí o nome da vereadora professora Socorro, experiente político, jovem Henrique Júnior, tá aí. A vereadora Cláudia se anunciou como independente, é pré-candidata também, entendeu? Não tem dono, nenhum aqui tem dono. Isso aí acontece no governo? Não pode acontecer. Lá não pode. Ninguém pode se manifestar. Lá, né? pelo menos não. E outra coisa, lá tem vereadores também insatisfeitos. Né? Tem vereadores insatisfeitos. Por uma questão de ética, às vezes, né? É tipo assim, informação, a gente tem informação de tudo quanto é lado, mas por uma questão de ética, às vezes a gente até evita comentar, porque a gente também tem amizade, né? A gente tem amizade. Mas essa crise na base de oposição é pública e notória, né? Ela é pública e notória que está acontecendo, né? Que está acontecendo. Agora a Câmara, e eu lembro até de um símbolo tão simples que tem na frente da Assembleia Legislativa, tem muitas casas que tem símbolo na frente. A da Assembleia Legislativa tem um símbolo, não sei se, que é até o símbolo da TV Assembleia do Piauí. Lá na frente tem um símbolo desse jeito, feito de concreto, né? É como se fosse um gráfico, mais ou menos, de altos e baixos. Isso faz parte da casa. Né, que pela primeira vez a Câmara está sendo comandada pela oposição, da oposição no sentido mesmo de eleger, de toda a movimentação, uma entendeu? Luta contra o governo. Eles estão em crise, mas só quem pode resolver é eles. Só quem pode resolver eles. Tem alguém falando negócio de ir para governo. Eu não quero acreditar que o prefeito esteja preocupado, tipo assim, em primeiro lugar, tentar fazer uma recomposição de base. Entendeu? Com a crise que ele vem passando. Com a crise financeira que ele vem passando. Porque vai toda ser vez que o vereador assume, isso é público e notório. Toda vez que o vereador assume, uma liderança assume, no outro dia se tem informação que indicou 10, 20, já vai 30 com aliados. a lista no bolso. Já vai com a lista no bolso. E uma crise que o prefeito vem enfrentando. Eu não acredito que ele vai passar isso para a população. Eu não tenho condição de pagar o salário de vocês, mas eu prefiro ter vereador do meu lado. Então é complicado, tem que ser o prefeito. É isso que eu não quero entender, entendeu? Surgiu esse boato de que 6 vereadores estariam deixando a oposição para o governo. Não fizeram foi entender. Mas na verdade não até onde a gente sabe não se confirma. E outra coisa, todos os vereadores aqui de oposição, sem exceção, a gente tem que registrar, eles têm muita coragem, inclusive para se pronunciar. Tá aí a professora Cláudia que subiu na tribuna e disse que é independente, né? Ela disse que está no direito dela. Está no direito dela de ser independente, né? E para finalizar aqui, vocês têm mais alguma coisa? Só um registro também tem um registro aqui. Só para registrar. Parece que está até chovendo. Só para registrar que no último final de semana uns políticos tiraram uma foto num evento de bike. Tipo um bike. E dessa foto chamou a atenção, foi divulgado em vários grupos do WhatsApp e eu republiquei com uma foto fofoca, que é costume aqui da região, de vez em quando a gente faz isso. Criou uma irritação em alguns políticos aí, principalmente aqueles políticos... Mas uma foto que foi publicada em rede social. Rede social, pousada... Você apenas republicou. Abrindo os dentes, tudo feliz, um do lado do outro. Republiquei, mas causou irritação aí num grupo de políticos aí. Políticos esses, Ludwig, que estão de malas prontas para o governo. Então tu fez igual o Adhemar. De malas prontas. Você fez igual o Adhemar. O Adhemar fez questão de registrar essa movimentação do presidente da Câmara de Coelho Neto. E o presidente da Câmara parece que ficou nervoso, fez um texto maior do que a matéria, né? Então foi o que aconteceu contigo. A foto estava na rede social, né?
Tu foi publicar e terminou sobrando aquela história, sobrou para a imprensa. O que acontece? Os caras querem, às vezes, criar suspense. Ou então é o famoso... Se valorizar. Se valorizar, ou no pingou, ou pingou, entendeu? E o que está acontecendo aí, o prefeito Luciano Leitor, ele é um cidadão fechado, mas ele não é burro, não. Entendeu? Tem muita gente querendo aderir a ele aí, fazendo charme, às vezes escondendo isso, mas tem algumas pessoas que estão querendo aderir. E o que o prefeito está fazendo? Ele está deixando lá pro final. Enquanto o cabo acha que vai ficar 6 meses do lado dele, ele só quer o cabo um mês. Né? Ele só quer o cidadão lá para a campanha. Um soldado lá no... É a história de balançar a bandeira, né? Se é de ter despesa com 6 meses, que a palavra correta é despesa com 6 meses, ele só vai querer ter com 45 dias. Né? Todo mundo sabe que político que pensa mesmo e faz política, porque o cara sabe que quem está na prefeitura e no poder é desejado. E né, a gente volta a repetir, numa situação dessa tá difícil, então essa turma não pode zangar não. Vai chegar a hora, não se preocupem não que vocês vão, mas não é agora. E para finalizar aqui... Amigo, já chegamos já uma hora e meia de programa, né? Vamos finalizar aqui com uma pergunta aqui. O irmão Francisco, assume ou não assume? É uma pergunta, uma opinião minha? É opinião, pessoal. Depende do prefeito, né? Depende do prefeito, a gente sabe que depende, mas o Mucunã, que é o primeiro suplente, né? O vaqueiro Mucunã. Não, ele não é o primeiro suplente, parece que ele é na frente dele. O que é. Está na frente do irmão, Soltou um áudio, disse que nem ele tá sabendo. Estão querendo passar por cima dele? Estão querendo passar por cima dele. Aí saiu no blog do Galo. O Galo, com o negócio da Mariquinha, Maricota. Ela sumiu. Ela sumiu jogou esse negócio aí. Negócio de uma votação aí do irmão Francisco num suposto pré-candidato aí. Deu um ribuliço disso aí. O dono da enquete foi procurado para saber o que podia ser feito. Apurar a veracidade. Apurar. Tentaram resolver e criou esse embrolho aí. E na minha opinião, eu acho que tá difícil. Eu não vou cravar, mas tá difícil. Bom, amigos, eu queria aqui fazer um registro. Queríamos, afinal de contas, os filhos dela aqui são nossos amigos. Aconteceu no último final de semana o falecimento da dona Maria Silvina de Oliveira, família tradicional, que vem a ser mãe dos nossos amigos José Costa, empresário José Costa, Carlos Alberto Pereira de Oliveira, Carlão, Reginaldo Oliveira, que está acompanhando Gilberto, que é meu padrinho, Gilberto, o João Pereira e tantos outros, né? Tantos outros irmãos. E amanhã... E as filhas também, né? Zé Costa. Ele já citou, Zé Costa. Amanhã acontecerá a missa a partir das 18 horas do dia 6, sexta-feira, na igreja de Santo Antônio, em Timon. A missa acontecerá juntamente com a missa da comunidade. Então, é a missa de sétimo dia. Então a missa de sétimo dia, amanhã, às 18h30, na igreja de Santo Antônio, da dona Maria Silvina de Oliveira. Isso, então fica aí o registro. A esposa do... Vamos nos despedir. Delegado João Pereira, né? Falecido em 2016, né? Vamos nos despedir aqui, finalizar o programa. Hoje era para ficar até 1 hora, terminou passando 33 minutos. E dar uma boa noite, tchau, passar rapidamente aqui para os amigos, para finalizar. Pois bem, fica aqui o nosso boa noite e o nosso convite para quinta-feira. Estaremos de volta aqui com o programa Entrevistas. Agradecimento aqui ao nosso querido Gabriel Almeida. Um abraço, Ludoig, um abraço, Eduardo. Até quinta. Eu também dar uma boa noite, pedir desculpa por qualquer erro, qualquer TV que a gente tenha cometido. Aquela velha história, sem frescura, né? Mas é assim, programa ao vivo, é povão, é simples, no arranjo mesmo. E agradecer também o nosso produtor, Gabriel. E até a próxima quinta. Obrigado a todos.